Bora varrer a corrupção. Varre, varre com vassourinha. Varre, varre a bandeireira. Eu não era nascida na época, mas de tanto que sai internet, acabei com esse jingle na cabeça. Isso aí. Vida que segue. Já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Jânio Quadros, né? Mudamos apenas de J. E aí, nós temos aqui a figura, né, do Jânio Quadros, que foi eleito o sucessor de JK na presidência da República, né? Ele ganhou as eleições com 48% dos votos. Lembrando que ele se elegeu com um discurso que agradava setores mais conservadores da classe média e grandes grupos empresariais, ou seja, ele agradava a elite e agradava as famílias. Então, naquela época, as eleições para presidente e vice-presidente eram realizadas separadamente. Por exemplo, nos dias atuais, geralmente, né, nossos dias, quando você vai votar para presidente, você já vota no presidente sabendo quem é o vice, né? Que se o presidente ganhar, você já sabe quem é o vice. Nessa época, não. Ainda nos anos 60 e um pouco antes dos anos 60, esse voto do vice era separado. E aí que tá, né? Nós vamos ver aqui que, assim, João Goulart, esse camarada aqui, ele vai assumir a vice-presidência. Na verdade, ele vai ser o vice, esse aqui, vai ser o vice do Jânio Quadros. E aí, prosseguindo a nossa aula, político que pertencia ao grupo de oposição a Jânio Quadros. Ambos assumiram o governo em 31 de janeiro de 1961. Observe que, na fotografia, nós temos Juscelino Kubitschek, o então presidente que estava terminando seu mandato, tinha acabado de passar a faixa presidencial para Jânio Quadros, o atual presidente, em 61, e aqui no meio nós temos o João Goulart, o vice, esse cara aqui. Gravem bem o rosto desse cara, porque esse camarada, ele vai ser tipo assim, o emblema do que está por vir no Brasil, né? É através de algumas atitudes dele, boas e positivas e negativas, que nós vamos ver como que o Brasil caminhou para o regime militar. Não estou dizendo que a culpa foi dele, não. Mas, né, há controvérsias. E aí nós temos aqui, né, o Jânio Quadros, esse camarada do óculos aqui, o do varre vassourinha, como vocês viram aí na introdução, né, ele é o cara que foi o primeiro presidente a assumir, a tomar posse em Brasília. Até então, os demais presidentes, JK, Getúlio Vargas e os que vieram antes de Getúlio, não tomaram posse em Brasília, porque Brasília nem existia ainda, tá bom? E aí nós temos aqui o início do governo Jânio Quadros. Como eu já tinha falado, ele tinha adotado uma política muito conservadora, com cortes nos gastos públicos. E o congelamento de salários? Opa! Ou seja, pensa no salário mínimo congelado, sem reajuste, sem nada. Tipo assim, não vai subir nem 10%, nem 5%, nem 1%. Foi o que aconteceu. Congelou o salário mínimo.
tomou diversas decisões polêmicas, com a proibição das corridas de cavalos em dias úteis e a regulamentação das regras de jogo de cartas nos clubes. Por exemplo, chegava os domingos, né, final de semana, a elite brasileira, né, os riquinhos, os burgueses, os, né, playboys, as patricinhas, eles iam para esses clubes para poder apostar em corridas de cavalo, e isso acontecia não só os finais de semana, durante a semana também. E aí, quando ele entra na presidência, ele toma essa decisão, ele fala, acabou a mamata de corridas de cavalo durante a semana. A partir de agora, eu, então, presidente da República, vou proibir as corridas de cavalo em dias úteis. O que são dias úteis? Os dias em que nós trabalhamos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo não são considerados, nessa época não eram considerados dias úteis. Hoje em dia é considerado porque sábado tem muito lugar que abre e trabalha. Mas agora nós vamos ver a proibição mais da hora desse cara, gente. Esse cara, o Jânio Quadros, ele vai proibir o uso da mini saia. Ele vai proibir o uso do biquíni, né? E olha que o biquíni da época nem era o biquíni que mostrava tudo. Eram umas calcinhas bem até comportadinhas, estilo shortinho. Até voltou essa moda, né? Então, internamente, a política do Jânio Quadros funcionava assim. Ele cortou, né, corte do funcionalismo público, então o funcionário público teve cortes no seu salário, livre cambismo, proibição do uso de biquínis e da briga de galos, como eu já falei. Então, você não podia usar mini saia, você não podia ir para a praia de biquíni, tinha que ir de burca, tá bom? Brincando, tinha que ir de burca. Observem na foto que os homens não foram proibidos de usar suas sungas, né? Isso que é o mais interessante, a proibição era para a mulherada. Muito conservador, muito machista, mas para a época, gente, isso era muito normal, muito comum. E aí, vamos analisar a política interna, né, o conservadorismo econômico e o moralismo. Quando eu falo de política interna de Jânio Quadros, eu estou falando dentro do Brasil, como que ele se posicionava politicamente dentro do Brasil. Aqui nós temos uma charge dele com a vassourinha na mão, varrendo a corrupção, né? Tentando pelo menos. Mais uma vez, congelamento dos salários, corte de subsídios para o trigo e o petróleo, inflação, moralismo, ou seja, proibição de brigas de galo, proibição de corridas de cavalo em dias úteis e a proibição do biquíni, sem contar da mini saia. Vai saber que é mais que esse homem proibiu, né? E aí, observem que, além do moralismo, ele era um cara muito contraditório, porque externamente ele vai começar a reatar algumas alianças que o Brasil até então já tinha desfeito em outros governos. Por exemplo, política externa, independência em relação aos Estados Unidos e uma reaproximação do bloco socialista. Como assim? Ele vai apoiar a independência das colônias africanas e ele condecorou Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Gente, essa Ordem do Cruzeiro do Sul é uma das mais altas condecorações que existem dentro do nosso país. É como você receber uma medalha de honra ao mérito, assim, a maior de todas, entendeu? E aí ele vai condecorar um comunista, porque o Che Guevara é declaradamente comunista, ele foi um dos líderes da Revolução Cubana que vocês ainda vão estudar, tá bom? Dando prosseguimento, ele vai romper com os Estados Unidos, ou seja, na era Vargas e durante o governo de Juscelino Kubitschek, nós vamos ver que os Estados Unidos está sempre ao lado aqui, ao lado não, né? O Brasil está sempre dependendo dos Estados Unidos financeiramente,
para dar aquela moral também. E aí o Jânio Quadros rompe com os Estados Unidos. Não foi uma coisa muito legal que ele fez, não, tá? Na política externa, Jânio assumiu uma postura independente dos Estados Unidos, aproximando-se de países socialistas. E aí ele condecorou, como eu falei, né, o comunista Che Guevara, um dos principais líderes da Revolução Cubana. E aí ele também vai receber o cosmonauta lá, o astronauta, né, Yuri Gagarin, ou seja, esse cara aqui, ó. Yuri Gagarin sendo condecorado pelo presidente Jânio Quadros aqui, ó, recebendo a mais alta patente da medalha lá do Cruzeiro do Sul, né? E aí ele tá aqui vestido de astronauta. Esse cara aqui, esse camarada aqui, o Yuri Gagarin, ele era russo. E a Rússia era o quê? Socialista? Comunista? Assim como o camarada Ernesto Che Guevara. E aí ele condecora dois comunistas e ainda rompe com um país completamente de direita, os Estados Unidos da América. Qual era o recado que ele estava passando? Olha, eu, presidente Jânio Quadros, estou estreitando os laços com os países comunistas. E aí nós vamos ver aqui uma foto do Che Guevara após a sua condecoração aqui no Brasil. Ele foi recebido com honras, né, ao mérito. E aí o Brasil reata com a antiga União Soviética, a Rússia. Olha o astronauta russo. Então nós temos aqui dois lados aí do socialismo. Vamos tentar entender como é que funcionava isso. Brasil e Rússia, relações diplomáticas. Em 1828, o Brasil estabelece, né, há um estabelecimento com a Rússia diplomaticamente. Então, se o Brasil precisasse de apoio dos russos, aqui estavam eles em 1828. Em 1917, o Brasil rompe com a Rússia. E aí, em 1945, ele restabelece as relações diplomáticas com a Rússia. Olha que gangorra louca, né? Em 1947, ele rompe com a Rússia. Nossa, tá entre tapas e beijos isso aqui. E em 1961, ele restabelece, né, no governo do Jânio Quadros, as relações diplomáticas com a Rússia. Eu não vou falar quais eram os presidentes que estavam aqui em 28, 17, 45, 47, 61 para vocês, não. Tá bom? Isso aqui vai ficar como um deverzinho de casa aí para vocês, antes que terminemos a nossa aula. Então, observem que o Brasil, ele tem meio que um casamento, né, com a Rússia, meio que entre tapas e beijos, tipo assim, agora eu quero você, Rússia, agora eu não quero, agora eu quero, vamos restabelecer aí, vamos voltar ao namoro? Era mais ou menos isso, sabe? Parecia dois adolescentes namorando, e aí brigou, rompe, reatou, estabelece, e assim por diante. Era mais ou menos isso que estava rolando lá. Então, nós temos aí algumas contradições. As atitudes contraditórias e controversas do presidente fizeram ele perder cada vez mais o apoio dos grupos que o ajudaram a chegar ao poder. E que grupos eram esses, né? A elite e o povo, principalmente o povo. E como que eu posso definir contradições nesse governo? Vamos lá, vou falar a língua de vocês. Observe essa imagem da cena do seriado The Big Bang a Teoria, quem conhece. Vejamos aí, Sheldon Cooper e Amy Farrah, sei lá como é que pronuncia o nome da Amy, né? Dois grandes gênios da série sentados no chão decidindo. Quem é melhor, Xbox ou PlayStation? Né? Qual a contradição que existe aqui? Na verdade, os dois são bons consoles, as duas
marcas são boas, porém ele não consegue, né, decidir qual levar, né? O Jânio Quadros estava mais ou menos assim: ai meu Deus, eu fico do lado dos Estados Unidos, eu volto a reatar com os Estados Unidos, porque ele começa a sofrer algumas pressões aqui no Brasil, ou eu continuo apoiando os russos, né, os socialistas. Eu continuo aceitando Rússia e outros países socialistas comunistas do meu lado. Era mais ou menos isso. Vamos para um outro exemplo de contradição, né, que eu coloquei aqui. Observem as charges e tirinhas. A TV aqui, ó. Game of Thrones é a grande febre do momento, é uma série. Aí, um fala, eu concordo. Eu também. Tem um mosquitinho dizendo, há controvérsias. Ou seja, nem todos concordam que é a grande febre do momento. Ou seja, nem todo mundo concorda que é a melhor série, que é o melhor para se assistir. Né? Vamos para uma outra contradição, e essa eu acho que vale como reflexão. Nós temos aí dois meninos de rua olhando para um muro e olhando para dois outdoors, né? Pátria Amada Brasil, governo federal e uma série de jovens ali, né? Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 jovens, né? Apontando para cima. E aí aqui do lado, 2020 Enem, né? Um jovem, né, prestes a estudando aqui já no ritmo de aula online, né, para o Enem. Aí um dos garotinhos fala: você sabe que Brasil é esse? O outro: sei lá, o nosso aqui não é. Então isso é uma contradição, porque além de uma contradição, é uma realidade, né, muito dura, o que acontece no nosso país com muitos jovens, nem todos têm as mesmas oportunidades. Então, vamos lá. Continuando. Deu para entender o que é contradições? Se não deu, eu volto a fita. Vocês nem sabem o que é fita, né? Eu volto o vídeo. E aí nós temos aqui: a oposição a Jânio cresceu ainda mais por seu governo não conseguir controlar a crise econômica iniciada no governo JK. Deixa eu escurecer essa letrinha aqui para vocês, para que vocês possam entender, né, o que o Juscelino Kubitschek, o presidente Sorriso, está dizendo. Tá vendo esse sorriso aqui? É, meu caro Jânio, vem dívida externa por aí. Na verdade, a dívida externa já estava rolando há muito tempo. E aí, para a gente poder encerrar, né, nós temos aqui de um lado o Juscelino Kubitschek apontando para o alto, dizendo: eu fiz 50 anos em 5. E do outro lado, o Jânio Quadros dizendo: eu vou pagar os 50 em 5. Resumindo, moral da história: Jânio Quadros não conseguiu pagar a dívida que foi sendo adquirida nos anos JK e lá desde o do governo Getúlio e outros governos que vieram antes do Getúlio. Então, nossa dívida só foi aumentando, a dívida externa do Brasil só foi aumentando, os empréstimos cada vez mais. E se vocês prestarem atenção nas outras aulas em que eu mostro o Getúlio Vargas, né, o filme A Era Vargas vai mostrar muito esses dois políticos aqui, né, esses três políticos aqui próximo ao Getúlio. Então, isso significa uma coisa: apesar deles pertencerem a partidos que não pregavam a mesma coisa, que não diziam, não falavam a mesma língua, que eram completamente diferente a forma de pensar, na hora, meu filho, de apoiar o candidato que estava com força para ganhar as eleições, o que acontecia? Eles se uniam. Isso é muito diferente dos dias de hoje? Não é. Então, vamos agora ver como é que termina o governo Jânio Quadros, porque eu estou curiosíssima, porque eu nunca vi um governo
Aliás, eu já vi um governo mais rápido, já estudei. Mas esse governo aqui foi o governo, assim, de flash. Jânio Quadros renunciou à presidência da República. O presidente da Câmara, deputado Ranieri Mazzilli, assumiu o cargo, pois Jango estava na China. Então, gente, chegamos agora à renúncia, né, do então presidente Jânio Quadros, para encerrar agora esse momento aí, esse episódio da história do nosso país. Isso foi uma surpresa, pois ele assumiu em 61, né, em janeiro de 1961, ele toma posse, recebe lá a faixa presidencial. O primeiro presidente a tomar posse, né, em Brasília foi o senhor Jânio Quadros. E aí, no dia 25 de agosto do mesmo ano, ou seja, ele não terminou seu mandato, ele renunciou. E ele alegava que existiam forças ocultas, forças terríveis, que pressionaram ele a renunciar. Porém, no entanto, contudo, todavia, né, alguns historiadores afirmam que sua renúncia fazia parte de uma estratégia, né, uma estratégia bem mal sucedida. Por quê? Ele achava que ele renunciando, né, a população iria pedir que ele continuasse, que ele voltasse, que ele se mantesse, né, permanecesse na presidência. Só que foi um tiro no pé, porque ele também achava que os militares iriam apoiá-lo e que ele voltaria nos braços do povo, assim como Getúlio Vargas voltou, né? E aí o que vai acontecer? A sua renúncia foi aceita, e aí o Ranieri Mazzilli, o então presidente da Câmara, do Senado agora, se eu não me engano, né, porque o nosso vice-presidente estava fora do Brasil, no caso o João Goulart estava fora do Brasil, então não tinha muito o que fazer. Então, na ausência do presidente e do vice, assume o presidente da Câmara, e aí nós vamos ter aí um período, né, alguns meses aí, de uma presidência meio que abandonada, né? E aí João Goulart vem para tomar posse. Mas isso é assunto para uma próxima aula, ok? Façam as atividades e espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje.